agradecer a presença de vocês. A gente está com esse encontro com a Sofia Borges. A gente dá início a uma série de encontros com artistas, no sentido de também dar início às atividades do Museu de Arte Contemporânea, que se prepara, vocês sabem muito bem, para a transferência de sua sede do MAC aqui dentro da USP para o antigo prédio do Detran no Ibirapuera. E a equipe do MAC vem formulando uma programação, uma nova diretriz para o museu, e dentro dessa nova diretriz tem o estreitamento do contato com a produção. Nossa, que som que está aqui, tá? A gente está querendo muito fortalecer, na medida das possibilidades, um contato mais direto com a produção artística mais recente do museu, por meio de encontros, exposições e debates com essa produção emergente. Na verdade, é uma tentativa de continuar numa proposta que sempre marcou o MAC, desde a sua fundação, de estabelecer relações bastante instigantes entre a coleção que ele possui e a produção contemporânea. A tentativa de trabalhar sempre nessa duplicidade produtiva, que é trazer novos aportes à produção já existente na coleção, as obras de arte já existentes na coleção, e sinalizar para a produção que vem se constituindo no país e no restante do mundo. Nessa perspectiva que nós gostaríamos de sublinhar nessa nova fase do MAC, esse trabalho de propor os encontros com jovens artistas é um dado, então, fundamental, porque ele vai ao encontro de uma das facetas principais dessa proposta. Para a realização dessa série de encontros, o MAC conta com a colaboração do Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas da ECA, iniciando também um trabalho conjunto entre as instâncias que trabalham com arte dentro da universidade. Quer dizer, a ideia é fazer com que o MAC, conjuntamente com esses outros polos de formação artística, dentro da universidade, possam conjuntamente redelinear, vamos dizer assim, o quadro da presença das artes dentro da Universidade de São Paulo. E, a partir da presença da arte na Universidade de São Paulo, poder, na medida do possível, obviamente, interferir na questão artística da cidade e do país também. A ideia, então, foi não esperar a inauguração da nova sede para iniciar essas novas possibilidades de contato com a produção emergente, mas dar início ainda no comecinho do segundo semestre de 2010, a partir desses encontros. E, nesse sentido, nós achamos que seria interessante dar início a esses encontros com uma jovem artista, no caso, a Sofia Borges, que não é só porque ela é da minha cidade, mas, enfim, porque é uma ex-aluna da Universidade de São Paulo, que, enfim, desde seu período de formação, vem demonstrando uma subjetividade muito interessante e que poderia interessar a todos nós. Então, eu passo a palavra para a Sofia. Muito obrigado. Oi, eu queria agradecer ao Tadeu e ao MAC pelo convite. Queria agradecer também a presença de todo mundo. E acho que, para falar sobre o meu trabalho, eu antes preciso... O que eu vou mostrar aqui são as minhas fotografias.
mas eu sinto que para falar sobre por que eu uso fotografia, eu acho que antes de até mostrar as minhas fotografias, eu preciso falar um pouco da minha relação com a fotografia. Porque eu acho que, apesar de eu fotografar, não é exatamente a fotografia que me interessa, mas é um procedimento que acontece na passagem de realidade para representação. E aí a gente pode incluir literatura, cinema, pintura e fotografia. E eu acho que o que me interessa nessa passagem é que existe um decantamento das coisas e uma modificação no significado daquilo que era e depois daquilo que virou imagem. E eu acho que é nesse sentido que a fotografia sempre me foi muito útil na minha pesquisa. Mais do que fotografar mesmo, mais do que achar uma coisa, sair na rua para fotografar, meu interesse é na construção do significado, do sentido mesmo. E muitas vezes a minha pesquisa ela se assemelha um pouco tem muita gente que acha que tem a ver com cinema, tem outros que acham que tem a ver com pintura, tem gente também que acha que tem a ver com literatura, com uma narrativa, e tem tudo isso, mas eu acho que é porque, em grande parte, eu observo como cada meio contamina o seu produto, assim, como que a pintura contamina de sentido aquilo que ela está representando e todas as outras coisas. E também o que eu gostaria de avisar, de alertar, é que tudo que eu vou falar aqui sobre as fotografias é posterior ao ato de fazê-las. Principalmente quando eu estou começando, eu não me preocupo muito em saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu me preocupo mais em fazer. E depois, logicamente, tudo vai se explicando. Eu entendo por que teve aquela transição, por que eu mudei, por que eu não mudei, por que eu fiz aquilo. Mas não é que as coisas que eu vou falar aqui, a maioria das coisas são conclusões, e não foi o que me motivou, não foi exatamente... Eu não tinha consciência dessas coisas que depois eu entendi na hora que eu estava fotografando. E também, apesar de eu achar... Quando eu comecei a trabalhar com foto, quando eu comecei a fazer os autorretratos, eu achava que a minha produção ia ser muito mais linear, que ia ser muito mais coerente. Até isso me angustiava um pouco. Eu acho que até por isso... ela, na verdade, ela não é exatamente linear. Eu sinto que a minha pesquisa ela ela se volta para ela sempre, e existem algumas quebras no decorrer da pesquisa, que pode parecer um pouco sem motivo, mas o motivo é exatamente uma resposta àquilo que eu estava fazendo antes. Às vezes eu sinto que eu fico numa situação de tese e antítese no meu trabalho, para mim mesma, assim. Eu faço e depois... tudo que eu afirmei, tudo que eu entendi, eu tento desconstruir e fazer a mesma coisa de uma outra maneira. Então, acho que é por isso que hoje eu estou trabalhando de maneira tão distinta da forma como eu trabalhava no começo, e ainda assim eu estou falando sobre as mesmas coisas. Então, eu queria pedir para apagar a luz. Não sei quem que vai apagar, para eu poder começar a projetar. Pode passar. Eu comecei fazendo as fotos da minha família. Eu acho que a fotografia para mim servia nessa época como uma espécie de... Precisa apagar mais? Ah, tá. Aí. Eu acho que eu comecei fotografando a minha família porque eu queria me desafetuar. Eu queria usar a fotografia exatamente para criar uma distância, uma suspensão da minha identidade com essa família. E eu queria estranhar essa família. Então, aí nesse momento a fotografia ela me servia muito como exatamente num procedimento de experiência fotográfica mesmo, que eu ia lá, fazia essas fotos e saía isso. Ainda nessa época eu usava uma câmera compacta, digital, vagabunda, e
esse escurecimento ele me agradava, né? A foto ela já está escura aí, eu vou continuar usando fotos escuras depois, mas eu acho que o fato dessa foto, de eu escurecer essa foto, porque também era a única coisa que dava para fazer com essa imagem de baixa qualidade dessa câmera que eu tinha, era escurecer, mas acho que já era numa vontade de distanciar a fotografia do simples fato de que eu estava lá numa cozinha e fotografei, ou pelo menos distanciar a minha relação com essa situação. Pode passar. Aí é outra ainda dessa série. E essa é outra. Essa é a minha mãe. Então, até aí, eu acho que fotografia ainda tinha... Eu usava a fotografia para me desafetuar de uma sensação, de um lugar, né, que era a minha família. E ela já era muito eficaz para mim, para fazer isso. Então, já funcionava bem. Passa mais uma. Nessa foto aí, essa foto é uma foto da minha irmã. E eu fotografei ela um pouco nesse mesmo procedimento de fotografar minha família quando ela estava nessas ou cerimônias, Natal, Ano Novo, ou em reunião de família. E só que nessa foto aconteceu alguma coisa que mudou radicalmente o que eu estava fazendo. Eu acho que nessa foto eu passei a entender... Nessa foto houve de fato a dissolução de algo. Não era só para mim, não era o fato só de que eu estava fotografando a minha família, eu conseguia me distanciar disso através da fotografia. Essa foto, ela conseguia por diversos mecanismos, se afastar de um instante fotográfico. Na minha opinião, essa foto ficava e fica até hoje suspensa. Eu não consigo entender muito ela, não consigo determinar muito ela. Esse sujeito que era minha irmã, muita gente acha hoje que essa foto é um autorretrato, que sou eu, mas exatamente porque houve a dissolução também do sujeito. Aí não tem ninguém, não é uma pessoa, é uma pessoa, mas não existe identidade. E o gesto, tudo contribui para essa dissolução, na minha opinião. O gesto e também uma coisa que nessa foto ficou muito evidente, que na foto anterior, volta na foto anterior, já tinha isso com as frutas e os pratos e a bacia ali. Aquela bacia, ela está mais branca do que ela era. Eu branqueei essa bacia. Mas os objetos já, cada vez mais nessas primeiras fotos, já estavam sendo decisivos. Pode voltar para outra. E nessa eu acho que os objetos, eles têm, como está tudo meio flutuante, os objetos eles têm tanta autonomia do que o sujeito na foto. Assim, tudo contribui, mas tudo tem mais ou menos o mesmo peso, porque nada é decisivo. Ao contrário de um retrato, que geralmente o retrato, a pessoa que está sendo retratada é o assunto e o resto é periférico, nessa teve uma contaminação das importâncias aí de espaço, objetos e sujeito. E eu fiquei muito contaminada por essa fotografia e de experiência fotográfica, eu acho que eu passei a ter construções fotográficas. Daí eu parei de fotografar minha família e passei a tentar reproduzir, agora por meio de cenas, de encenações, essa situação que eu tinha conseguido com a foto da minha irmã. E eu não só queria reproduzir isso, como eu queria me experimentar nesse distanciamento. Eu queria me distanciar da situação que eu vivia. Então, eu passei a me fotografar nos ambientes os mais cotidianos para mim, onde eu morava. E eu queria enxergar, eu queria entender essa desassociação de mim com o lugar onde eu vivia e com os objetos com os quais eu convivia. E eu queria dissolver essa relação, mas, ao contrário da minha irmã que está de costas, eu passei a me fotografar de frente. Pode passar. Essa foi a primeira foto que eu fiz depois dessa da minha irmã. E para conseguir, eu acho, para entender como que a fotografia em si contribuía para essa dissolução que eu estava buscando, esse amolecimento da relação entre realidade e referente, ou realidade e representação, eu comecei a testar os limites da câmera. Então,
comecei a fazer mais de 20 fotos de uma mesma cena. E a única coisa que eu mudava todas essas tentativas, todas essas fotografias, era ou o tempo de exposição, ou o foco, ou a temperatura de cor, as colorações, para ver o que acontecia em relação à construção do significado, mas levando o aparelho, levando a máquina em consideração. E o que eu descobri é que o que mais fazia efeito, principalmente nesse primeiro momento, era o tempo. Porque essas fotos elas eram expostas a 20 segundos, 30 segundos. Então eu não estava, não era um instante fotográfico mais, de fato, era um tempo fotográfico. E eu ficava ali, enquanto aquilo ia sendo construído pela câmera, e de alguma maneira isso me ajudava a desassociar aquilo, a minha realidade, eu ali naquela cozinha, da fotografia. Pode passar. Daí eu fui começando a me preocupar com os espaços, com os lugares, com a representação dos objetos, o simbolismo dos objetos. Essa é uma foto bem simbólica para mim, porque ela tem tudo que eu usava ela tem meu caderno que eu escrevia sobre fotografia, as pranchas do meu portfólio, a capinha da lente e o meu cortador. E eu fui experimentando tentar criar essas relações, apesar de que se trata de um sujeito parado no meio, olhando, posando, eu queria enfraquecer essa relação entre retrato e objetos e lugar desse retrato. Eu queria que tudo contribuísse. E para isso eu fui pegando nas 20 fotografias, nas diversas fotografias que eu fazia da mesma cena, partes que me interessavam de cada uma dessas fotografias quase idênticas. Porque em cada parte existia uma coerência para cada objeto. Daí, cada vez mais, essas fotos foram se tornando construções mesmo, de várias fotos reunidas numa só. Mas a tentativa disso não era exatamente... A tentativa disso realmente era dissolver um instante fotográfico, dissolver uma representatividade. E, na verdade, gente, eu não sabia se isso ia fazer sentido para ninguém. Eu estava fazendo quase que um experimento meu com a minha câmera. Eu achava que não ia fazer, porque era um autorretrato. Eu achava que isso tudo era muito para mim. E era muito estranho fazer esses autorretratos. E, na verdade, existia também uma imprescindibilidade de ser eu, que eu não tinha entendido ainda. Pode passar, Rafa. Essa é uma fotografia que eu acho que o lugar conseguiu ser tão presente quanto a pessoa. Pode passar. E até por causa dessa consciência que precisava ser eu, porque em vários momentos eu fiz fotos nessa época de outras pessoas e eu não conseguia, não dava certo. Faltava alguma coisa no outro que no fato de eu me fotografar acontecia. Existia quase que uma dobra do sujeito ali que eu precisava para aquilo fazer sentido enquanto fotografia para mim. Mas eu sempre me incomodo muito quando eu estou muito acertada num lugar. Eu acho que eu tenho vontade de questionar aquilo até conseguir refazer aquilo de outra maneira. E eu fui começando a procurar colocar outra pessoa na cena, não ser só um autorretrato. Essa foi uma tentativa. Pode passar. Essa é outra foto dos autorretratos. Pode passar, Rafa. Essa foto é uma foto que na época eu fiz e não usei. Eu só fui resgatar ela agora, há uns 3 meses. É uma foto que não fazia sentido para mim na época e hoje faz. Eu acho que eu não tinha entendido essa foto ainda. Ela é do mesmo dia daquela da outra cama. E eu coloquei aí exatamente para demonstrar que na época eu não conseguia nem enxergar essa fotografia e hoje ela faz muito sentido nesse conjunto. Mas, pode passar. Mas tinha alguma coisa do sujeito fotografado existia uma certa consciência minha de que eu estava sendo fotografada e de que eu estava posando, que nas outras pessoas, quando eu fotografava outras pessoas, de alguma maneira isso me escapava e isso me atrapalhava. E nessas de fazer várias fotos iguais para pegar partes de cada fotografia para fazer essa imagem final, eu acabei
por acaso, achando um procedimento que solucionou, porque eu queria que o sujeito tivesse em relação a ele próprio na fotografia, e eu não conseguia fazer isso num retrato de outra pessoa. E daí, fotografando meu irmão e meu namorado na piscina, e depois mexendo no computador, olhando as diversas fotos, eu consegui fazer esse sujeito que se referia a ele mesmo. Pode passar. Foi quando eu comecei a fazer os duplos. Então, eu colocava a mesma pessoa mais de uma vez na cena, para a foto ter essa dobra, ter esse espelhamento dela com ela própria. E um pouco retirar ela desse circuito de instante fotográfico, de que você olha uma coisa, aquilo foi... Todos esses parâmetros que a gente entende a fotografia me incomodavam muito. De momento decisivo, instante fotográfico, representação do real, né? Registro do real. Isso tudo não me interessava nem um pouco na fotografia. O que me interessava realmente era a construção de um sentido. E foi muito feliz esse encontro, eu ter feito esses duplos. Nessa época, assim, foi muito bom. Pode passar. Esse é outro. Pode passar. Outro. E aos poucos, aí, eu fui saindo também desses ambientes familiares, dessas circunstâncias do lugar da casa, que era muito presente nos primeiros retratos, e fui procurando outras situações de espaço e de objetos que pudessem contaminar o assunto de uma outra maneira. Nessa foto eu nem acho que isso acontece, porque... Volta uma, por favor. Não, volta. Mais uma. Nessa foto eu acho que isso acontece bastante. E agora pode voltar lá, Rafa. Nessa foto acho que isso não acontece tanto. Pode continuar. Essa não também. Essa foto eu acho que acontece. Eu acho que aí existe um deslocamento, quase que nem aquela foto do cortador, que as coisas se referem a um uso e a um sujeito, principalmente nessa, né? Pode passar mais uma. E nessa foto eu acho que foi o último foi quase o último, né? Foi o penúltimo desses duplos que... É que essa foto pra mim ela já é tão feia, tão suja, tão esquisita, que eu gosto muito dessa foto porque ela não tem essa beleza, ela não se fecha nela mesma, coisa que as outras fotos faziam. Eu acho que essa foto me permitiu passar por uma outra relação com o espaço, que é a próxima, isso já acontece. Nesse díptico, eu demorei muito para fazer dessas fotos um díptico, era para ser ou uma ou outra. Mas se vocês repararem, na foto de cima está acontecendo uma cena, e na foto de baixo, atrás está acontecendo a mesma cena, e na da frente está acontecendo outra coisa. A pessoa da frente não estava, mas é a mesma cena, é a mesma situação, está na de cima, está na de baixo, e na foto de baixo também, as árvores estão repetidas, estão duplicadas também, tanto na esquerda quanto na direita, vocês estão vendo? E essa quebra também da narrativa, eu não falei da narrativa, a narrativa sempre foi algo muito importante para mim nas fotos, entender também como que a narrativa, como que o tempo é construído no cinema e como que é construído na literatura, também influencia muito para mim, como eu construo o tempo e a narrativa na minha fotografia. Essa é uma foto totalmente perdida na minha produção, mas foi uma foto muito importante, porque ela é um instante fotográfico, foi totalmente sem querer. Esse é um sobrinho meu que estava caindo, eu fotografei ele, todo mundo acha que é um boneco, não é uma criança. Eu fotografei ele caindo, ele é totalmente o instante fotográfico, ele é o registro do real, ele é isto foi, sei lá, momento decisivo também, mais do que esse eu não conheço, para fazer uma foto. E também essa foto ela veio para quebrar um pouco essa situação minha de sempre fazer fotos de um determinado jeito, sempre pegar várias fotos, juntar numa só.
eu fui também tentando quebrar esse sistema de produção, que era procurar temas para o mesmo procedimento. Então, essa foto, apesar de perdida, ela foi muito importante na época, para eu começar a procurar outras maneiras de construir esse assunto fotográfico que me interessava, sem ter que construir, de fato, a fotografia. E, tanto quanto naquelas anteriores, eu tinha uma vontade de explicitar o que estava acontecendo no processo fotográfico, e aquela tentativa de duplicar as árvores, de duplicar a cena, só que de criar essa confusão também eu queria explicitar o próprio ato de fotografar na fotografia. Isso eu já vinha tentando, e eu acho que essa foi onde eu consegui melhor, assim, que de alguma maneira está explicitado aí que existe uma consciência de que está sendo fotografado, existe uma iluminação para isso. E foi quando também eu parei de fotografar, de fato, esses ambientes fechados e fui tentar relacionar o sujeito com a paisagem. E daí realmente o sujeito se dissolveu. Não importa mais se sou eu, se é quem que é, e também não importa mais o sujeito em si. O sujeito, nessas fotos, eu acho que ele é mais uma figura e não um sujeito. Pode passar. Essa foto é uma foto que, para mim, é muito complicada. Eu não sei se eu gosto dela, mas além das pessoas duplicadas, os coqueiros também estão duplicados. Mas isso não fica na foto, então eu não sei se essa foto funciona para mim. Pode passar. Essa é uma foto dessa tentativa de dissolver. Por muito tempo eu fiz fotos de pessoas de costas para tentar refazer aquela foto da minha irmã. Nunca consegui, mas essa foi uma tentativa. Esse é um duplo. E essa foto eu gosto bastante. E essa foto especificamente, eu gosto dela. Primeiro que ela se baseia numa cena do Twin Peaks, quando... vocês assistiram? Alguém assistiu aqui? No primeiro episódio, quando a mãe da mulher assassinada se lembra, ela vai se lembrando da última vez que ela foi procurar a filha no quarto e a filha não estava. Depois de saber que a filha morreu, ela vai procurar a filha, e que ela começa a se lembrar dela subindo até o quarto da filha para procurar a filha, e a filha não estava, já estava morta, ela não sabia. Daí, na hora que ela vai lembrando dessa cena, ela se lembra que, na memória, primeiro ela lembra a cena normal, depois ela lembra a cena com o assassino escondido atrás da cama. Só que, na verdade, o assassino não estava lá, só que ela lembra do assassino lá, porque ela era mediúnica, sei lá. Só que é impressionante essa cena, é muito boa. E eu fiquei totalmente absorta por essa situação, e eu queria que o meu personagem se escondesse também da câmera. E eu acho que nessa foto, de alguma maneira, eu consegui isso. E também existe nessa foto uma explicitação desse ato de fotografar, porque de fato eles estão escondidos não da câmera, mas eles estão olhando para a câmera e se escondendo dela. Existe está assumida aí a relação de pose. Pode passar. Essa é outra foto. Eu gosto muito dela porque ela é feia também. Ela é estranha. E também tem os duplos, também tem um despropósito. Pode passar. E essa é uma foto que foi no final desse processo de fotografar a paisagem. Eu fiz essa foto. E eu fiz muitas fotos, né, dessa cena. E em várias, praticamente em todas, tinha pessoas posando junto com essa ruína. Só que no final a conclusão que eu cheguei é que essa ruína já tinha engolido qualquer figura, a relação aí era mais da pessoa que observava essa fotografia com essa ruína, e não mais de um sujeito que estava lá, inserido nesse contexto. Foi a primeira foto em que realmente não tem ninguém na fotografia e não precisava ter. Pode passar. Aí, eu esqueci de falar das quebras, né, que eu falei, que meu trabalho quebrava e tal, mas
dos autorretratos para o duplo, para mim isso foi um momento de quebra, de coerência. E daí dos duplos para a paisagem também. E daí agora dessa última, da ruína, para essa foto, que na verdade é um díptico, depois eu vou mostrar outra, também teve uma quebra muito importante. Essa foto eu expus no Centro Cultural São Paulo, numa individual que eu fiz no ano passado. E ao contrário de toda a minha produção que vinha acontecendo, essa foto ela acontecia em relação à outra. E foi o primeiro trabalho que eu fiz onde o sentido daquilo estava fora do contexto da fotografia e estava em relação àquelas duas fotografias juntas. Porque eu queria criar uma situação que era uma sala inteira pintada de cinza, o chão cinza, as paredes cinza, as molduras dessas fotos cinza, uma foto numa parede da sala e a outra na parede da frente, uma sala quadrada. E você não conseguia olhar essas duas fotos de uma mesma vez, você precisava estar de costas para a outra para olhar uma. E a minha intenção era que a pessoa construísse um sentido para aquilo, para essa fotografia, e quando ela olhasse para outra fotografia, ela de alguma maneira ia tentar buscar semelhanças, terminar de construir aquele significado para essa foto na outra. Mas a minha tentativa nessa exposição é que isso fosse falho, que essa fotografia junto com a outra, pode mostrar a outra, nunca construísse realmente uma relação perfeita. Para mim, essas fotos elas não têm solução enquanto dupla. Elas são totalmente de naturezas distintas, de situações distintas, elas são construídas narrativamente, de forma distinta. Volta para outra. E isso me interessou muito e foi muito importante para mim. Foi o momento onde eu entendi que a relação entre as coisas também poderia desconstruir esse sentido da fotografia, não só o que estava dentro da fotografia. E essas fotos eu acho que elas funcionam sozinhas, porque cada uma é muito específica. Essa foto é uma foto mesmo que eu fiz. Tem muita gente que acha que essa foto é foto de álbum antigo, não é? E pode passar para outra. Então, eu acho que isso também foi uma quebra importante no meu trabalho, que me levou a procurar também, a construir a fotografia fora dela, fora do meu ato de fotografar. Pode passar, Rafa. Essa é uma fotografia um pouco perdida também, dessa mesma época que eu fiz essa exposição. Mas ela tem duplo, elas são umas crianças posando, mas eu não consigo situar ela ainda em nenhum grupo maior. Pode passar. Essa também é uma foto que... Daí existiu também uma outra relação que surgiu, que é de apropriação. Foi a primeira foto essa que eu me apropriei de uma foto que não era minha. Essa foto eu achei de um senhor, é da lua de mel dele, é uma Polaroid. E essa foto me interessava por muitos motivos e eu me apropriei, e isso também foi bastante decisivo para o que ia acontecer com o meu trabalho. Pode passar. Essa é a minha primeira foto inédita, que eu nunca expus. Todas as outras agora que vocês vão ver são inéditas. É o trabalho que eu estou pesquisando agora. Essa foto é a foto da minha irmã de costas, é a mesma pessoa, quando ela tinha 14 anos, há 20 anos atrás. E é uma foto que eu encontrei sem querer num álbum antigo que eu achei que estava vazio, só tinha essa fotografia e ela me interessa muito. Eu acho que eu vou voltar nela para fazer uma série de retratos que eu ainda não comecei, então não adianta falar disso, mas por mais que ela seja também uma foto apropriada, como a anterior que eu mostrei, para mim ela é radicalmente outra coisa. Essa foto ela é tão incrível para mim que eu nem sei falar sobre ela direito. Pode passar, vamos passar as outras. E essa foto daí eu já sei falar mais, porque daí já é uma tentativa, assim como a outra, essa foto é uma tentativa de buscar, construir o significado da fotografia, buscando na pintura, na literatura, no cinema e tal. E nessa foto teve uma inversão, ela está até mais clara do que ela é de fato,
Depois, eu odeio projetar minhas fotos porque eu sou muito controladora. Então, se alguém quiser depois ver de fato como elas são mesmo, impressas, eu trouxe meu portfólio. Mas essa foto é uma foto feita a partir de uma reprodução de pintura num livro. Então, é uma foto de uma pintura reproduzida num livro. E, na verdade, a pintura ela era uma pintura super clara, uma pintura com céu azul, com uma paisagem no fundo, e eu fui cavando essa imagem para ela ficar cada vez mais fotográfica e mais insólita também. E também é o primeiro trabalho onde eu consegui me apropriar, fazer o processo inverso, que antes eu olhava para a pintura, para construir a fotografia, eu passei a construir a fotografia a partir de uma pintura. Pode passar. Essas duas, que eu considero, de certa maneira, um díptico. Essa é uma foto da década de 50 que eu refotografei. E esses pontos de luz são o brilho da sala onde eu estava fotografando no vidro, que isso era um porta-retrato. Existe uma relação meio óbvia com a do cavalo, volta lá, de textura, de situação também, dessa figura, que não dá para entender o que ela está fazendo aí. Volta para as outras. De o quê? De mancha? Tem muitas aproximações, e são fotos meio insólitas também. São as minhas prediletas, essas 3 primeiras da minha atual produção, as que eu tenho realmente certeza de que eu consegui o que eu estava procurando. Pode passar. Essa é uma foto de um frame de um filme de família. Essas fotos, essa anterior das japonesas, essa e a próxima, são de um fotógrafo da década de 50 que chama Haruo Ohara, de Londrina. E eu fui convidada a ir a Londrina para fazer um projeto lá. Peraí, Rafa. E essas fotos são dele, só para falar que são de um fotógrafo da década de 50 conhecido. Isso era um filme de família dele, que nunca tinha sido mostrado, e eu fotografei enquanto isso estava sendo projetado. Essa foto, para mim, ela também constrói uma coisa junta, que está fora das duas fotografias. Mas daí, não é que nem aquelas 2 primeiras fotografias, que era uma PB e uma colorida, da sala, e uma PB da paisagem, que elas construíam pelo que elas tinham de diferente. Eu acho que essas não, elas constroem uma coisa realmente juntas. Pode passar para outra. Então, elas funcionam bastante como díptico, enquanto para uma escorregar na outra, não exatamente encaixar. Eu não quero que para mim não interessa que alguém olhe um trabalho meu e então eu entendi, se trata disso, porque na verdade não se trata de nada. Não é uma coisa, eu não estou ali para falar uma coisa, eu estou ali para não falar, para retirar coisas, para retirar significado e não para definir nada. Eu gosto muito de imagens que fiquem meio boiando, ou imagens as relações entre as coisas na fotografia estejam amolecidas, estejam frouxas. Sempre uso essas palavras, frouxo, mole, e eu nunca consigo achar palavras melhores para descrever essa vontade. Pode passar. Essa também é uma foto a partir de um frame de vídeo. E essa é uma foto minha muito antiga, que está perdida na minha produção também, mas que eu gosto e eu acho que ela se relaciona bastante com a anterior. Volta ali, Rafa. Eu não sei porque eu aproximo as duas sempre, quando eu vou mostrar. Pode passar. Essa também é outra foto que eu fiz, que está meio sem rumo, mas que eu gosto. São umas crianças se escondendo. Espera aí. É da mesma época daquelas crianças, mas eu não usei ela na época e eu estou resgatando ela hoje. Pode passar.
essa é uma foto que eu gosto muito, que é uma foto, essa é uma foto que eu realmente fiz, tirei, e como ela ficou, tá aí, eu nunca mexi nela. É a foto de uma estufa, e que essa velatura que eu gosto de buscar no sentido, no significado, ela acabou ocorrendo fisicamente. Essa foto está velada, está interrompida, de alguma maneira. Pode passar. Essa é a foto do convite. E também é a foto de uma pintura, que ela está com um problema nas bordas, mas isso é da projeção, ela não é assim. E também esse preto, ela está com um pouquinho de clara demais, está estranha. Tem ela aqui, aliás, em papel algodão, que eu mandei fazer essa foto para uma exposição, resolvi trazer, depois se vocês quiserem ver. É uma foto de uma pintura que eu fui tentando tornar essa pintura fotográfica. Essa pintura era uma pintura de pinceladas muito grossas, que dava para ver muito fácil que era uma pintura, muito definida, e eu fui trabalhando para retirar dela a pintura dela, né, para deixar ela num meio termo. Não queria também que ela se transformasse numa fotografia, mas é esse meio termo, é esse... Como é que se chama esse lugar? Eu esqueci. Esse limbo que me interessa deixar as coisas. Um pouco num estado de suspensão. E essa foto, pode passar, é uma foto de um camelo. É a última foto que eu fiz. É uma loucura essa foto, eu nem entendo ela muito, eu gosto muito dela. E para mim daí ela dá outra volta. Ela de novo é uma fotografia, mas que é uma pintura, né? Ela lembra muito pintura de cavalo. E também não tem nada, não tem nenhum grande tratamento, a foto era assim mesmo. Eu fui no zoológico. E essa foto ela é absurda, na minha opinião. Eu não consigo falar muito dela ainda. Ela é muito recente, fiz ela há 2 semanas. Mas eu gosto muito dela. E é isso, acho que eu termino com o camelo. Não sei se eu não fui clara, se eu fui clara, mas minha produção está aí agora. Não sei para onde vai, provavelmente. Para algo bem diferente disso. Eu acho que a gente pode acender a luz, porque as fotos eu já terminei. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, não sei como é que vai ser, pode deixar aí, Rafa. Aquele díptico que eu expus no Centro Cultural, eu coloquei o nome de ambas. Um pouco para tentar aproximar elas pelo título. Mas não, a maioria não tem título. O que eu estou fazendo agora é dar uma série. Por exemplo, as primeiras retratos e autorretratos, um pouco para eu conseguir falar dessas fotos em texto, mas elas não têm título, não. A maioria. Agora a gente vai abrir para pergunta, é isso? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Então, eu não sei, se alguém quiser fazer alguma pergunta, participar. Eu não sei, você falou que eram as primeiras fotos que aparecia você, que era imprescindível de ser você. E eu fiquei perguntando se é imprescindível as pessoas saberem que é você, que é a fotógrafa. Então, eu não... Que é um autorretrato. Eu na época achava que não. Porque eu acho que eu não entendia por que tinha que ser um autorretrato. Mas hoje, o que eu percebi, na época, eu percebo até hoje, que essas fotos, ao contrário do que eu imaginava, elas fazem sentido, sim, não só para mim. Antes eu achava que ninguém ia ver sentido nenhum naqueles autorretratos, porque eles falavam de uma coisa muito interna. E o que eu percebi é que, de fato, eu tinha conseguido causar uma frouxidão, sei lá, causar alguma coisa nas fotos que as pessoas percebiam e as pessoas vinham me descrever isso. Que as fotos elas tinham uma certa imprecisão, que você não sabia muito do que se tratava. Então, a conclusão que eu tirei disso é que não precisava falar que era autorretrato, porque as coisas que eu queria ter construído naquela fotografia, elas já aconteciam, independente se é um autorretrato ou não. Mas hoje eu acho que é interessante, sim, que as pessoas saibam que é um autorretrato, mas eu ainda não resolvi isso no título. Talvez
fazer um autorretrato 1, um autorretrato 2, eu não sei. Essa série já chama Retratos e Autorretratos, talvez isso já solucione essa questão. Mais alguém quer perguntar? Bom, acho que se ninguém... Ah. Sofia, eu lembro acho que ainda no período em que você produzia esses autorretratos, você também escrevia. Enfim, sobre eles, ou não? Ou escrevia. Estou lembrando que eu cheguei a ver as imagens e ler alguns textos seus e tal. Sim. E eu acho que o que me chamava a atenção ali era que a maneira como você criava essas cenas, quer dizer, quando você colocava mais, repetia a imagem e tal, é como se você estivesse escrevendo um texto, na verdade, né? Quer dizer, e tinha alguma proximidade com algumas coisas que eu li, que você escreveu e tal. E a gente percebe, eu estava comentando aqui com a Dária também, que parece que você, embora fale da fotografia, parece que a única coisa sobre a qual você não está falando de fato é sobre a fotografia. Que existe algo além ou dentro, não sei, essa tua relação com as outras modalidades, assim, com a literatura, com a pintura, com a gravura, se aparece, como é que é, se isso é consciente para você? Como assim? Não entendi a pergunta. Como é que você, quer dizer, como você lida com essas outras modalidades, ou sei lá, com a literatura, com o cinema, com a pintura, na constituição dessas imagens? Porque elas não são, como você diz, elas não são instantâneas, né? Não são instantes que você flagra, mas você tem todo um trabalho que você faz dentro do computador, eu suponho. Né? Então, como é que é isso? Como é essa relação com essas outras linguagens, onde também a imagem parece, quando é muito interessante que você fala, olha, eu quis transformar essa pintura em fotografia, quis transformar essa fotografia em pintura, parece que você vai buscando sempre um lugar, que é esse lugar meio de limbo, que eu gostaria que você explorasse mais isso, que você falasse mais. Então, existem vários exemplos, assim, claros para mim, de quando isso acontece. Um deles na época que eu estava fazendo aquelas paisagens, eu estava vendo muitos livros do Poussin, as paisagens do Poussin, e eu percebia, mas isso mesmo antes, que a relação de construção de luz, de tema, de relação de tamanho dos objetos numa pintura, ela é totalmente adversa à relação, principalmente, da construção técnica, não, da construção do aparelho fotográfico. A câmera fotográfica, ela já interpreta toda a realidade de maneira a construir uma relação de luz, de proporção, de perspectiva definida. E me interessava muito mais essa construção na pintura, por exemplo, de cor, de tamanho, de situação. Então, do que relaciona a pintura, principalmente nessas primeiras séries, era da liberdade em você poder construir aquele assunto de maneira com que ele melhor se adequasse àquela imagem. E não, eu não queria me submeter ao aparelho, eu não queria ser... Primeiro que o aparelho decidisse qual que era a relação de luz, de claro e escuro, e depois eu tentasse lidar com isso. Por isso que eu fazia várias fotografias com várias luzes, com várias exposições, vários focos, para essa escolha ser minha, para a construção da imagem ser algo consciente e que conseguisse também mais claramente atingir aquilo que eu estava procurando. Outra relação também com a literatura, que me interessa muito. A construção, eu adoro literatura, assim, eu adoro o fato de que num texto, o tempo ele pode ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Algo é construído e desconstruído e tudo, e ainda tudo está naquela mesma cena, naquela mesma circunstância. O texto consegue determinar também muito melhor como ele quer ser lido do que uma fotografia. E eu acho que é nesse sentido que você, Tadeu, fala que minhas fotos elas podem ser lidas, porque, de fato, existe uma tentativa de determinar a relação entre cada constituinte daquela imagem.
e que isso forme uma outra situação interna. E daí, por antítese, por diferença e não por aproximação com o cinema, e que daí tem a ver com essa coisa da literatura, o cinema tem essa linearidade narrativa, né, de começo, meio e fim, ou de cena anterior, cena e cena posterior, do estilo, que você dali de uma cena você consegue pensar, por exemplo, o estilo da Cindy Sherman, que ali você tira toda a história do filme. Pelo contrário, nas minhas fotografias, a minha tentativa era de internalizar esse tempo, essa narrativa para dentro de uma foto. Eu nunca quis que na minha fotografia, como um estilo da Cindy Sherman, por exemplo, conseguisse abarcar o antes e o depois. Eu queria que ela ficasse só presa dentro daquela situação, sem ter muito para onde ir. Então, a narrativa ela diz respeito não ao que aquela pessoa está fazendo ali, por que ela está ali, e mais ao por que aquele objeto tem a ver em relação ao outro, o que essa luz tem relação com a outra, e como que isso vai vai fechando a fotografia nela mesma. Até tem uma leitura de uma crítica que fala que o fato até das minhas fotos serem escuras na borda ajuda a isso, ajuda a prender a narrativa dentro da foto e não a levar a uma conclusão do que aquilo se tratava. Mas eu acho que, não sei se eu respondi sua pergunta, mas essa relação de construção ela ainda me interessa muito. E eu fui mostrar essas últimas fotos para o Fajardo recentemente, e ele falou: Sofia, eu gosto muito, mas eu quero ver você fazer isso na sua fotografia, você fotografando, agora voltando. Porque eu estou falando isso porque dessa circunstância de fotografar e construir essas coisas, eu passei para essa apropriação de fotos, de imagens de segunda mão. E agora, de alguma maneira, eu estou tentando voltar a construir isso a partir da própria fotografia. Eu acho que esse camelo já foi o primeiro êxito assim, dessa volta. E eu acho que esse ir e voltar, eu já estou até aceitando o fato de que vai ser... Eu sempre vou ter essa relação de construir algo e voltar, fazer o contrário, e daí reafirmar e voltar e reafirmar. Eu acho que é isso. Mas nunca deixar a fotografia... Não, claro, por que não? Eu estou doida para fazer vídeo. Não, eu não me considero fotógrafa. Isso é muito... É muito louco, assim. Eu tenho muita vontade de trabalhar com as outras coisas, mas acho que eu também não consigo me libertar da fotografia, porque a fotografia é muito promíscua, ela é muito versátil, ela se presta para muitas coisas. Então, acho que é por isso que a fotografia sempre me é muito útil, porque ela... E ela também tem... a relação que a gente construiu com fotografia, ela é tão imediata, ela é tão colada no real, que isso, para mim, é uma ótima ferramenta para trabalhar com o real. Porque as pessoas estão muito mais acostumadas a dissociar um filme do que realmente aconteceu do que uma fotografia. Talvez seja por isso que eu não me afaste nunca muito da fotografia. Mas tenho vontade de voltar a fazer outras coisas, voltar a desenhar, de pintar. Sofia, dentro disso que você está falando, queria insistir um pouco no que o Tadeu falou, que eu acho que eu não conhecia muito do seu trabalho, conhecia muito pouco do seu trabalho, e eu fiquei bastante surpresa, assim, olhando, eu cheguei atrasada, não vi o começo da sua fala, mas a confluência do trabalho com a literatura e com o cinema é muito visível, né? Assim, tem uma aproximação que não dá para descolar. Mas, dentro do que você estava falando, eu também fiquei pensando no oposto, você se declarando como uma não fotógrafa, né, se afastando de determinadas posturas aí em relação à fotografia, mas eu me lembrei do trabalho do Gursky, que é considerado um pintor contemporâneo, e ele é um fotógrafo, dentro de um procedimento que também é de composição, que é exatamente o que você faz. Também é composição, né, enfim... dá para entender muito da sua fala, parece que você está falando de pintura, não de fotografia, em muitos momentos, como o Tadeu falou. Mas revista a caras, pergunta direta, é o que você lê e o que você vê no cinema?
Sem nenhuma elaboração do que você retira, o tempo proustiano, nada disso, direto. O que você vê e o que você lê? Olha, eu leio menos do que eu gostaria. Oi? Menos que o Rafa também, meu namorado, gostaria. Ele fica muito frustrado, porque eu falo de literatura e nunca estou lendo tanto. Mas eu li recentemente Faulkner. Qual é aquele outro que eu gostei muito? A Rua das Ilusões Perdidas, Steinbeck. Reli Alice no País das Maravilhas recentemente. Comecei a ler Proust, mas não terminei. Quem mais? Os poemas do Walt Whitman eu gosto muito. Gosto muito também dos poemas do T.S. Eliot. Eu nunca estou com o Rafael aqui. Ele tem uma memória melhor que a minha para autor de livro. E no cinema, eu gosto muito do Gus Van Sant, gosto muito do David Lynch, gosto... Está me escapando. Quem mais como diretor que eu gosto muito? Quem que a gente assiste muito? Fellini, Godard, Kurosawa. Ontem o Tarantino, ontem eu assisti um filme dele que eu gostei muito de ter assistido, que é A Prova de Bala. A Prova de Morte, recomendo. Eu acho que são esses, assim, que agora tem muitos outros, muitos outros, mas que eu me lembro agora, assim, para falar. São esses. Fala alto, gente. Troca comigo. Mas tem, com certeza... Nossa, um seriado que me influenciou muito, assim, que me mexeu muito comigo, foi o Twin Peaks, que é um seriado que passou na televisão do David Lynch, que eu gosto bastante. Mas é que eu acho que, assim, cada diretor consegue construir e tal. Eu me interesso muito como, por exemplo, o Gus Van Sant constrói narrativa nos filmes dele, e como o David Lynch, ele constrói uma... Eu gosto muito do David Lynch, o fato dele conseguir construir uma situação psicológica que não leva em consideração só a história, mas leva em consideração o espectador. Existe uma situação mesmo que o espectador faz parte da construção psicológica. Nele tem essa construção psicológica, né? Não são todos os filmes que exatamente que tem, mas... Tarantino também é outro que eu acho que consegue falar muito das coisas no filme, falar muito de cinema. Então... E mais do que um diretor ou outro, eu me interesso como o meio mesmo, como o próprio cinema se relaciona com a construção de significado daquela imagem. Como que o cinema contamina a imagem do cinema de sentido. E como que, diferentemente, a literatura contamina a imagem visual que a gente cria, ou o texto de sentido. Acho que é isso. Respondi bem essa pergunta? Mais alguém? Sofia, assim, conheço um pouco o seu trabalho e, acompanhando a tua fala agora, fica claro para mim essa presença, né, da tua inquietação com essas camadas de imagem, camadas de sentido da imagem, como uma preocupação que, enfim, percorre a tua produção. Mas aí, chegando nessas coisas que você mostrou agora, acho que não sei se eu estou vendo que está indo para outro caminho, ou se a questão aí, né, se essa questão das camadas de imagem não te interessa mais, ou não te interessa nesse momento. Como é que você vê isso, assim? Então, eu acho que é por isso que... Estou falando mais dessas últimas, daqui, né? Dessas últimas, enfim. Né? As apropriações faz sentido, mas o camelo, por exemplo, isso. Você acha que as apropriações fazem sentido? Eu nem acho, nem que as apropriações fazem sentido com o que eu tinha feito enfim, antes. É outro procedimento, mas, enfim, tudo bem.
tem camadas nessa imagem, mesmo camadas de sentido, camadas de... E de camadas, porque era uma foto que eu refotografei. Olha, eu acho que essa do camelo, ela me intriga tanto quanto aquela o retrato da minha irmã. E eu acho que elas funcionam de maneira parecida, apesar de serem temas tão distintos. E eu acho que, de fato, esse camelo e a foto da minha irmã, a foto verde, né, não a da minha irmã de costas, estão abrindo um outro leque de maneira de trabalhar com a fotografia, que é o retrato pelo retrato mesmo, o retrato pelo sujeito, no caso, que é o camelo, né, mas existe um aprofundamento psicológico no retrato que, naqueles autorretratos, não existia porque tinha a vontade de o espaço e os objetos convergirem também com o sujeito. E eu acho que nessas duas fotografias, a da minha irmã e a do camelo, é o sujeito mesmo que está em questão. E é muito louco, porque esse camelo, ele não é um sujeito, mas ele é muito antropomórfico. Não é antropomórfico, parece antropomórfico, né? Não, antropomórfico. Parece que ele está sorrindo, parece que ele sabe. Sei lá, parece que ele está posando. É muito louca essa foto. E esse brilho no olho dele foi sem querer, tava um puta sol, por isso que tá esse rosto assim, iluminado. Tava um sol no rosto dele, e nessa única foto houve esse reluzir aí do olho dele, que também acho que é bem decisivo. Mas é por isso que eu falo que eu não me considero fotógrafa, mas eu também me considero, é um problema isso para mim. É porque eu acho que eu não me... Até nesse evento que eu fui em Londrina, que eu fui convidada, eu quase saí brigada com todo mundo, porque, nossa, foi uma confusão, assim, porque eu não me identificava com nada do que estava acontecendo ali. Ali era um simpósio sobre fotografia, e para mim nada daquilo fazia sentido, nenhum. Tinha um monte de fotógrafo legal, um monte de pessoa que eu fiquei muito amiga, críticos de fotografia e críticos de arte, mas que estavam ali para ver fotografia, e eu não me inseria naquilo, não me identificava com aquela situação. Então, acho que nesse sentido eu não sou uma fotógrafa. Mas eu nem sei por que eu estava falando isso do evento em Londrina, que foi aonde eu fiz todas aquelas fotos dessa primeira série. Mas eu acho que... Volta na foto da minha irmã, Rafa. Eu sempre me interessei, engraçado. Não, na outra. Desde que quando eu entrei na faculdade, eu fazia pouco, quando eu desenhava, de observação, eu nunca desenhei paisagem. Acho isso tão engraçado, eu só desenhava pessoa. Então, eu acho também que eu me interesso muito pelo sujeito, assim, por essa atenção do que é um sujeito, como que ele se enxerga, como que ele é enxergado. Eu acho que nessas duas fotos isso está bem explícito. Essa foto da minha irmã, gente, ela é muito boa. Eu gosto muito. Ela é mais bonita impressa do que está aí. Ela está recortada? Não, ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Tem uma artista que chama, eu não sei pronunciar o nome dela, que é Rigene Dijkstra. Você sabe, Tadeu? Rineke Dijkstra. Ela fez um trabalho, ela trabalha com fotografia e ela tem vários trabalhos. Um deles é fotografar as pessoas imediatamente após elas saírem de determinada situação. Então, ela fotografava os toureiros depois dos toureiros saírem da tourada, fotografava os médicos imediatamente depois deles saírem da cirurgia, de cirurgias muito longas, fotografava mães imediatamente depois do parto. Mas uma outra série que ela fazia, ela fotografava só adolescentes. E, de alguma maneira, eu acho que... Eu sempre gostei muito desse trabalho dela, porque ela fotografava coisas muito efêmeras, né, que aconteciam numa pessoa ali, e isso ficava registrado na fotografia de fato. E eu acho que essa fotografia passa um pouco por esse circuito, assim, de uma coisa em transição, e de uma coisa muito exposta também, que estava ali latente,
naquele momento, e que aquilo existiu só naquela fase. Não é a foto de uma pessoa, é a foto de uma circunstância, de uma época, de uma pessoa, assim. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dela. Eu não posso falar isso do camelo, né? O camelo é outra coisa. Mas ela se liga no camelo, essa foto, de outras maneiras. Mas talvez um novo projeto meu seja de retratos um pouco que tentem encontrar isso nos retratos. Não a pessoa, mas uma circunstância. Alguém quer perguntar? Eu não sei, eu não consegui muito bem formular assim, uma pergunta muito clara, mas eu acho que eu já vi suas fotos expostas no mínimo umas 3 vezes, e também acho que eu já vi você falando, assim, eu já falei com você também umas 3 vezes por aí. E assim, me chamou muita atenção que tem, enfim, isso que você talvez seja chamado de sua pesquisa, você tem um discurso bastante articulado, uma coisa relativamente complexa, você fala bastante e tal. Mas nas exposições, aí isso seria mais ou menos a pergunta, assim, nas exposições, por exemplo, essa que você falou do Centro Cultural São Paulo, né, que era aquela sala cinza com as 2 fotos ali, e eu não sei, assim, é claro, sei lá, você poderia ter colocado um texto na parede, algo mais que desse conta desse discurso, assim, disso tudo que você está falando. E aí, assim, eu queria saber como é que, quer dizer, como que você dá conta desse discurso ou não, assim, se você acha que as fotos podem sugerir coisas e esse discurso é uma coisa que vem por cima depois, ou se, enfim, até sobre essa situação aqui mesmo, de você falar sobre a sua obra, isso te interessa especificamente, ou isso é só uma coisa que vem depois, ou também até o que o Tadeu falou de você escrever os textos, ou de ter essas pessoas, críticos escrevendo sobre a sua obra, se isso dá conta, enfim, como é que essas... Não sei se... Não, eu entendi. Depois eu quero que você fale o que você entendeu dessa fotografia, então, dessa exposição no Centro Cultural. Porque o que aconteceu com você lá, né? Você também, que já conhecia as minhas fotos. Mas... isso é uma pergunta difícil de responder, porque... não, eu não acho que eu deveria colocar nenhum texto explicativo, porque, na verdade, é tudo uma coisa, um circuito tão interno meu, de produção. Isso que eu falo é o porquê que eu faço essas fotos, mas eu não sei se necessariamente isso tem que vir antes ou junto com o trabalho. Mas é lógico que isso vai escapar do espectador se ele não tiver, por exemplo, eu fiz umas 4 individuais com essas fotografias, esses primeiros autorretratos, em 4 cidades diferentes. Até respondendo, eu esqueci de te falar isso, Tadeu, mas em 2 dessas 4 individuais, eu coloquei um texto do Faulkner, O Começo do Som e a Fúria, não para explicar a exposição, mas exatamente para demonstrar a construção de uma narrativa através do texto. Acho que está dando eco. Peraí. E para reforçar um distanciamento entre o que, na verdade... Porque o texto se tratava absolutamente de outra coisa, assim. Era um texto muito bom, do começo do livro do Som e a Fúria, vários trechos, só que ele falava de uma situação que não dava para entender o que era, mas não tinha nada a ver com as fotografias. E era numa tentativa de falar, olha, isso aqui não é uma exposição que é sobre uma coisa, isso não fala sobre nada, isso está desligado uma coisa da outra. Eu acho que colocar um texto ali do Faulkner foi uma tentativa de esclarecer, sem ter que colocar um texto crítico, um texto meu ou um texto explicativo. Só que eu acho que... Eu não sei se falta, até é uma coisa que você poderia me responder. Se tudo isso que eu estou falando se distancia do que está na fotografia de uma maneira a perder. Porque também pode se distanciar, mas não tem problema. É uma pergunta, realmente, que eu me faço, assim, eu não sei. E é muito complicado para mim, quando eu vou apresentar para alguém que nunca viu o meu trabalho, a pessoa pega meu portfólio, tem tanta coisa, uma coisa um pouco diferente, tem toda uma linearidade, tem, mas principalmente essas últimas fotos,
elas não são coladas de sequência nas anteriores, elas são outras fotos, de outras naturezas. Então, é difícil para mim explicar o meu trabalho se eu tenho que explicar ele muito rápido. Se eu tenho que escrever um texto muito curto sobre o meu trabalho, porque, na verdade, ele acontece de diversas maneiras. E é complicado para mim. A Luísa Duarte me acompanhou por um ano, por uma bolsa que eu ganhei, ela era a crítica que me acompanharia, então, por um ano, ela acompanhou minha produção, o ano de 2009. E nesse ano, foi o ano que eu fiz a série Sedimentos, que é das paisagens, e fiz a exposição no Centro Cultural. E daí, que é dessas duas, desse díptico, das ambas. E depois ela continuou acompanhando a minha produção, e daí ela escreveu um texto que o título do texto é A Fotografia de Sofia Borges ou a Experiência de se Equilibrar sobre a Água. E ela sempre bate nesse mesmo martelo, que as minhas fotos, elas sempre escapam, assim, elas não são... Porque a Luísa falava, Sofia, agora que eu tinha entendido tudo, você vem e traz uma outra coisa, totalmente adversa, outra coisa, e que eu agora vou ter que pensar tudo de novo. Então, esse é um problema mesmo, eu não sei como te responder, porque eu não sei como solucionar isso. E também, ao mesmo tempo, é estranho, porque esse discurso todo é uma reflexão minha em relação ao meu trabalho, mas ele, principalmente no começo, é que agora eu acho que eu tenho tanta consciência de todas essas coisas que eu não posso dizer, olha, quando eu vou fazer realmente uma fotografia, eu não penso em nada. Lógico que eu penso, está tudo ligado, só que eu não fico muito planejando antes de fazer, é meio intuitivo, assim, é uma coisa meio no escuro. Então, não é que as fotos, elas não são construídas à luz dessas reflexões. Essas reflexões são consequências, são consecutivas das fotos. Mas me fala, o que você achou quando você foi nessa exposição? Fale agora, sim. Eu quero. Eu achei difícil, assim, é que eu acho que assim, o Centro Cultural, para começar, é uma situação super complicada ali, né, que eles criam naquele andar lá com aquela história de ter aquelas baias, né, que a gente chama de aquelas baias para cada artista. Mas eu não sei, uma das coisas que me chama a atenção também, sempre que eu vejo, é que é bem isso que você falou também mesmo, assim, que projetado aqui, assim, uma boa parte do que estava lá, a gente não consegue ver aqui, eu acho, assim. Mas eu não sei, eu acho que é um problema mesmo isso, assim, não um problema de ser algo ruim, mas é algo que realmente, e que, assim, eu também não pergunto só porque, quer dizer, eu acho que é um problema que está... na produção de hoje, assim, de uma maneira geral, assim, mesmo, é uma coisa, tem uma espécie de uma esquizofrenia também. Uma esquizofrenia moderna, pós-moderna, sei lá qual que é o termo técnico que a gente poderia usar, mas assim, de que a coisa pode ser autônoma, ela pode estar ali por si só, mas ao mesmo tempo tem um discurso complexo, elaborado e tal. E eu acho que assim, a situação que está sendo criada aqui mesmo, esses encontros com os artistas e tal, também elas vão acabar ficando nesse limite mesmo, assim, né? Porque é o próprio artista falando do trabalho e também tem um pouco isso, às vezes a gente não sabe muito bem, sei lá, o quanto que o artista realmente quer falar do trabalho, ou quanto que ele quer só expor mesmo e não quer ou quer que os outros falem, enfim, é uma coisa meio... Mas não sei, é uma coisa que é meio inescapável também, né? Os artistas, também os artistas estão fazendo faculdade, estão lendo, estão escrevendo, enfim. Mas, no caso, não sei, por exemplo, no caso específico lá do Centro Cultural, eu realmente não sei como que... Sei lá, vendo você falando agora, por exemplo, eu acho que funcionou o que você queria, sabe? Causava uma sensação muito... De que é isso, né? De você... Tinha uma foto aqui, você ficava meio... totalmente sem chão mesmo, assim, não tinha... Tava ali meio aquele negócio cinza também, acho que funcionava bem para isso. Mas, enfim, não sei. Eu queria dar uma parte para essa situação específica. Lá no Centro Cultural, se você tivesse colocado algo que brincasse com as imagens,
Uhum. Se você definisse isso, eu acho que você, de certa maneira, estragaria a leitura dos outros. Quer dizer, no momento que você criou aquilo, você teve esse entendimento. Uhum. Agora, eu acredito que a obra ela pode extrapolar Uhum. o entendimento do próprio criador, do artista. E aí você deixou aberto para que cada pessoa que chegasse lá tivesse sua sensação. Eu vi essa instalação e tive uma sensação. Uhum. E agora, não sei se foi exatamente isso que você falou, mas ela provocou. Desculpa, é que eu falo meio alto. Mas Tá, essa é a opinião. Exatamente sobre essa situação do Centro Cultural São Paulo, acho que estava suficiente dentro do que você propôs, né? Até para deixar aberto para as outras pessoas. Porque eu poderia ter colocado algum texto que indicasse essa fato de serem duas fotos mancas que iriam servir para não iriam servir para juntar, mas eu não quis. Elas têm, então, no Centro Cultural eu não coloquei esse título, ambas, que depois eu coloquei. Ah, estava no texto, estava. Não, na verdade, acho que não saiu o texto. Saiu? Não. Isso. Talvez estivesse lá. E talvez no texto isso tivesse um pouco indicado. Eu nem lembro muito do que estava nesse texto. Mas, só dando um exemplo do que você falou, Roberto, eu estou dando aula de fotografia agora, e uma parte da aula é apresentar artistas contemporâneos. Então, tem uma aluna aqui minha. E daí eu apresento a Nan Goldin, o Sugimoto, os principais, né, que eu mostro. Nan Goldin, Sugimoto, estou esquecendo os outros. O Tillmans, enfim, eu apresento uma série lá, a Rosângela Renault, e todos eu vou explicando. A hora que chega no Jeff Wall, eu dou uma engasgada, porque é tão difícil explicar rápido as fotos dele, porque as fotos, não é que eu dou uma engasgada, é porque todos os outros eu explico rapidamente, mais ou menos o que se trata, e as pessoas entendem. Ah, então tá, é isso, o Sugimoto faz desse jeito, a Rosângela Renault tem essa relação com fotografia. A hora que vai para as fotos do Jeff Wall, elas são tão insossas, elas são tão qualquer coisa, de certa maneira, assim, que fica difícil explicar num jogo meio rápido o que é o Jeff Wall, por que ele é interessante, ou o que acontece nas fotos dele, por que aquilo não é uma fotografia. Eu gosto muito do Jeff Wall, e poderia ser fácil para mim explicar o trabalho dele, mas nunca é. Engraçado, é um problema que eu tenho. E eu acho que o Jeff Wall é um desses casos, o mais antigo, né? Que as fotos dele querem ser muito autônomas, só que elas precisam desse texto dele atrás. Não desse texto, mas de todo esse contexto, que não fazem delas fotografias, né? Elas são... Não, do contexto do Jeff Wall, do motivo que ele executou aquilo. Você discorda? Não, o contexto do que é aquelas fotos. Se você simplesmente olha uma foto do Jeff Wall, ela não abarca tudo aquilo que ele usa para construir aquela fotografia. E, teoricamente, eu acho que ele não coloca texto nenhum, teoricamente, mas ele fala muito, ele tem livros e livros falando das fotografias dele. E por que ele fez tal foto. Ele tem, assim, acho que 20 fotografias, dá para a gente contar as fotos dele mais conhecidas. Então, acho que tem esse problema mesmo. Mas você também nunca mostra uma fotografia? Não, nunca fiz isso. Mas pode ser que eu faça, eu acho. Não, é verdade. Essa fotografia, por exemplo, é uma foto que daria, na minha opinião, para ficar sozinha. E aí, você, Rafa? O que você me pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, acho que a gente pode encerrar, Tadeu? Então, eu gostaria apenas de fazer uma retificação. Ao contrário do que foi divulgado, enfim, a gente teve um contratempo com a agenda do artista que vai se apresentar que se apresentaria na próxima semana, que seria o Marco Williams. Então, na próxima semana está confirmado o nosso encontro, mas vai ser com a artista Mariana Gil. A gente vai disparar e-mails para todo mundo retificando o calendário,
Mas é só isso. Eu queria agradecer a presença da Sofia, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Tadeu e ao MAC também. E se alguém quiser olhar as fotos aqui. Rápido, desliga o projetor aí, bom? Já viu?